Bem-vindos online e o pessoal presente, mais um workshop gratuito do nosso projeto Portal Brasil USA. Para quem não conhece, visite o portal Brasil USA, brasilcomz.com, ou a nossa página no Facebook também, onde a gente promove os eventos. E hoje a gente vai ter a palestra de planejamento financeiro com o José Paulo. José Paulo, bem-vindo. Obrigado, Jamila. Boa noite a todos, então, que estão aqui. Obrigado por ter vindo. Boa noite para quem está vendo online. Acho que é a primeira experiência que estou tendo no Facebook Live aqui. Só falar um pouquinho de mim. Meu nome é José Paulo, eu estou aqui faz 18 anos, sempre em San Diego, eu sou de São Paulo. Eu fiz economia na PUC em São Paulo. Vim para cá, tinha 25 anos, trabalhei em restaurante por muitos anos, cheguei desde busboy, garçom, gerente, e o meu plano era abrir o meu restaurante, por isso que eu fui para a gerência. Cheguei perto, cheguei a fazer um evento, a gente chegou a abrir um negócio, um business, eu, minha esposa e um amigo meu. A gente fez um evento, um pop-up restaurant, que era uma noite, 2 cines, a gente sold out e vendeu tudo, e a gente queria abrir o nosso restaurante, mas um ano depois, na hora de chegar mesmo no ponto de abrir, a gente viu que financeiramente talvez não fosse a melhor decisão. E eu comecei a procurar outra coisa que eu pudesse fazer, que eu pudesse ter meu próprio negócio e não trabalhar para os outros, basicamente. E faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tomei essa decisão. Eu estava procurando carreiras diferentes e estava procurando a área financeira. E eu achei essa empresa que a gente trabalha, o escritório, que me deu a oportunidade de fazer uma transição de referrals para part-time e para full-time, né? Perdão se eu vou falar um pouco português e um pouco inglês, às vezes é difícil. É bom que minha esposa não veja, senão ela vai brigar comigo quando chegar em casa, que eu estou falando os dois misturados. Enfim, eu sempre me interessei por assunto. Desde 2005 eu sempre pensei em aposentadoria e como guardar dinheiro, onde que era melhor, e sempre estava buscando diferentes estratégias. E então, quando foi mais ou menos 1 ano atrás, eu saí totalmente do negócio de restaurante, de gerência, e já faz 1 ano que eu estou fazendo isso como carreira. A gente abriu um escritório em Carlsbad em novembro do ano retrasado, 2017. A gente expandiu já em março do ano passado e agora, nesse momento, a gente está terminando a construção de mais uma expansão. A gente está no mesmo prédio, mas estamos crescendo bastante, né? Então, a Jamile viu uma apresentação nossa e ela falou que eu tinha que fazer isso em português para as pessoas. E agradeço mais uma vez a Jamile e a Angélica pelo grupo. Eu já falei isso em vários eventos, eu vou continuar falando. Faz 18 anos que eu estou aqui e nunca nada parecido foi feito, não que eu soubesse. Esse apoio de brasileiros que são donos de negócio ou que têm algum tipo de serviço. Então, o meu objetivo hoje, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz, de como que a gente funciona, quem que é o nosso escritório, e um pouquinho da parte educacional e um pouquinho do nosso plano de expansão aí também nos próximos anos, quais são os nossos planos. Então, eu sempre começo explicando, tentando mostrar às pessoas um pouquinho. Imagine que esse quadrado aqui é os Estados Unidos. 1% das pessoas fazem $500 mil por ano ou mais, né? Então, não sei se já ouviram falar de empresas financeiras como Morgan Stanley, Merrill Lynch ou Goldman Sachs. Essas empresas, elas trabalham com cotas, né? Elas têm que atingir certas cotas. Hoje em dia, dependendo da empresa, entre $500 mil e $1 milhão, senão eles nem vão falar com você. Na verdade, a gente sentou com uma cliente não faz muito tempo, acho que ela herdou $2 milhões da família dela, e ela foi, eu não sei em que empresa, também não seria como falar, mas ela começou a questionar muito o que vão fazer com o dinheiro, aqui, ali, onde vocês colocam, até que eles resolveram falar para ela que eles não queriam ela como cliente porque ela fazia muitas perguntas, porque as pessoas geralmente davam dinheiro e não questionavam. Então, basicamente o 1% eles têm acesso às informações e estratégias que as empresas
fornecem para ele como onde você tem um bom retorno no seu dinheiro, garantias no dinheiro que você coloca no seu crescimento e no final do dia tax free ou com vantagens no imposto de renda, né? Todo mundo merece esse tipo de informação, você não concorda? Lógico. Né? Então, a nossa paixão, digamos assim, é educar as pessoas, ensinar todas as estratégias que o 1% tem acesso pelas essas empresas para o resto, para a classe média americana. A gente tem clientes ricos de manhã, em inglês, mas a gente vai falar sobre tax for retirement, college planning, estate planning e todas as coisas que envolvem planejamento financeiro, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui na apresentação. Então, como eu estava explicando antes, alguns slides vão ter que estar em inglês e outros vão estar em português. Eu tive que pedir autorização para fazer algumas diferenças aqui. Esse, por exemplo, está em inglês, mas isso foi um e-mail que vazou da Merrill Lynch, do diretor do distrito, para o pessoal de vendas, né? Então, basicamente, fala que eles têm que colocar limite no quanto de charity work, né, de trabalhos de caridade eles fazem para quem, basicamente para quem não tem dinheiro para ter o serviço da Merrill Lynch. E se eles quisessem trabalhar com as pessoas pobres, for their heart content, eles falam, para avisar que eles transferiam ele para uma outra filial. Então, essa é basicamente a indústria financeira, né? As pessoas que não têm dinheiro não têm acesso ao que fazer com o dinheiro, né? Então, o nosso objetivo é revolucionar essa indústria, né? Então, a gente quer formar 1 milhão de associados no mundo inteiro, né? Hoje a gente opera aqui no Canadá e está expandindo para o México nos próximos anos. E para resolver os problemas que é a falta de entendimento, a falta de educação e de planejamento e suporte. A gente quer reconstruir a confiança da indústria financeira com as pessoas, porque a maioria das pessoas não confiam, né? Eles vão no banco, ou então procuram no Google o que fazer. Várias vezes a gente sente com o cliente, eles têm um dinheiro guardado às vezes no cofre ou só está na poupança, porque eles não sabem muito bem o que fazer com esse dinheiro. Então, né, a realidade da indústria, ainda falando disso, né? As famílias da classe média americana estão negligenciadas pela indústria, o modelo de negócio das empresas financeiras é direcionado para os ricos e afluentes, e existe um aumento significativo da necessidade de educação financeira, né? E a falta de profissionais do mercado para suprir essa necessidade. 5 estados no país inteiro só tem algum tipo de educação financeira que é obrigatória no high school, né? Que eles têm que ter algum tipo, 5 estados só. Montana, Virginia, Utah, Tennessee e mais um que eu esqueci. Então, o que as pessoas aprendem aqui, né, nos Estados Unidos? Eles vão para o high school, saem da high school, vão para o college, get a student loan, né, pegam um empréstimo para estudar e boa sorte, né? O student loan é o único tipo de empréstimo que não desaparece no caso de bankruptcy. Se alguém pedir bankruptcy, o student loan é o único que não desaparece, que fica lá. Então, o sistema não está favorecendo as pessoas. Então, isso é uma das coisas que eu não pude mudar, né? O nosso foco é no family left behind. Então, a gente trabalha com todo tipo de família. Um exemplo em geral, né? A classe média ganha aí mais ou menos 100 mil ou menos ao ano. Geralmente tem um emprego, tem um 401k, tem um seguro de vida temporário por um tempo determinado, tem dinheiro na poupança, tem débitos de cartão de crédito, não tem nenhum plano financeiro em ação e a maior parte da população está nesse quadro, né? A família B, geralmente, que é a classe mais alta, digamos assim, ganha de 250 para cima, geralmente são empreendedores, têm algum tipo de negócio, geralmente eles têm um tipo de seguro de vida que é mais permanente, porque é para a vida, eles têm um portfólio diversificado, não tem dívida, tem algum plano financeiro e infelizmente, a menor parte da população. Então a gente está tentando educar as pessoas para tentar revirar esse quadro, daí a gente tem essa frase, né? Most people don't plan to fail, they just fail to plan. Então a gente está
bem focado em educar as pessoas. A gente não tem um produto, a gente é um broker-dealer, né? Então, representando a indústria, não só uma empresa, a gente pode selecionar empresas e produtos de qualidade que atendem ao cliente, favorece ao cliente e não favorece a nossa empresa. Então, por exemplo, você vai no banco hoje, ninguém trabalha em banco, né? Você vai no banco hoje, você vai no Wells Fargo, eles vão... Você fala, eu quero aposentadoria, eles vão te dar um IRA ou um IRA, um Roth IRA, que você vai ganhar aí 4, 6% ao ano, mas vai na outra fila e pega um cartão de crédito que os juros é 20% ao ano. Né? Então, por isso as pessoas têm esse ciclo de ficar em débito, né? Então, essas são algumas empresas que a gente trabalha, né? Transamérica, Nationwide, Jackson Prudential, Voya, e tem mais de 100 empresas aí no nosso portfólio. Então, agora partindo para a parte educativa, esse é outro que eu não pude mudar, mas essa é a situação da maior parte das famílias americanas, né? Em geral. Então, você tem um casal, e eles têm muitas responsabilidades juntas. Eles têm ou um negócio, ou um trabalho, ou um aluguel, ou um financiamento da casa, algum tipo de dívida, pode ser pagamento de carro, pagamento de cartão de crédito, ou student loan. O ovinho ali no ninho, eles estão tentando guardar alguma coisa para aposentadoria, a maior parte está em 401ks. E tendo filho, eu estou com uma de 3 meses a primeira, mas eu sei que vai ser bem caro, daqui a pouquinho começa a encarecer, né? Então, e se acontecer alguma coisa com o pai, ou com um deles, né? A responsabilidade cai em cima do outro, ou com os dois, digamos, infelizmente acontece alguma coisa. Quando eu comecei a trabalhar e pegar umas informações, então no Brasil, por exemplo, quando, digamos que a minha esposa, a gente tem um acidente de carro, provavelmente a minha mãe e a minha irmã vai tomar conta da nossa filha. Aqui na Califórnia, se não está no testamento ou no trust, especificado exatamente o que vai acontecer, vai para probate. E o Estado vai resolver o que vai acontecer. Então, imagina que os avós começam a brigar para ver o que vai ficar. Se demora muito para decidir, as crianças acabam em foster care, até o Estado decidir. Então, é super importante ter essas coisas já estabelecidas, né? Então, esse é o pilar, os pilares financeiros que a gente acredita que funciona melhor, né? Então, a primeira parte é proteção, né? Muitas pessoas, aí eu sempre pergunto, né, o que as pessoas acham que é proteção. Então, é o testamento, o trust, health insurance, super importante. A gente não trabalha com health insurance, mas é super importante ter. Vou tirar um minutinho só para uma recente história pessoal. A minha esposa estava grávida, né? E ela ficou doente, pegou uma pneumonia e a gente teve que fazer uma cesárea de emergência e ela ficou 15 dias no hospital, sendo que 10 desses dias ela ficou num coma induzido na UTI, né? E a minha filha ficou 1 mês também na UTI. Tá tudo bem, as duas estão bem, super linda. Mas a gente tem health insurance, graças a Deus. Chegou a conta, porque na conta vem, né? A conta foi $500 mil, se fosse pagar do bolso. Então, graças a Deus a gente tem seguro, a gente ainda vai ter que pagar. Então é super importante ter seguro de vida. Seguro de vida também, se tiver necessidade. Então a Prop Protection entra aqui. Aí, Debt Elimination Short Term Savings, né? Então eliminar débito e poupança ou fundo de emergência, né? Que a gente fala. Então a gente ensina as pessoas a pagar a dívida e guardar dinheiro ao mesmo tempo para emergência. Então, o fundo de emergência pode ser na poupança mesmo, é aquele dinheiro que você tem acesso rápido caso aconteça alguma coisa. Então, hoje como funciona o ciclo geralmente? Então, a pessoa geralmente na emergência, quebrou a geladeira, furou o pneu do carro, vai botar tudo no cartão de crédito. Aí, digamos que recebe um imposto de renda, um retorno de imposto de renda, eles vão lá e pagam o cartão de crédito, daí volta tudo de novo. Então, a gente tenta quebrar esse ciclo e tem estratégias ou serviços, dependendo do tamanho da dívida, de que a pessoa pode diminuir essa dívida e guardar dinheiro ao mesmo tempo. A gente ajuda as pessoas com estratégia com isso. E o long term, né, que seria a aposentadoria. Esse é por ser uma coisa para frente a longo prazo, tem vários tipos de variáveis
que entra aí, então esses geralmente são mais complicados, né? Então eu falo do FIN number, eu não achei esse termo em português, então é o Financial Independence Number, né? Se fosse traduzir seria o número da independência financeira. A gente ajuda as pessoas a achar esse número. O que é esse número? É o quanto de dinheiro você precisa para se aposentar, basicamente. Então é diferente para todos, diferente para mim, para vocês, para quem está no Facebook. É baseado no que você tem atualmente guardado, inflação, market crash, né, queda do mercado, o tipo de vida que você quer ter na sua aposentadoria, né? A gente já pergunta, tem pessoas que falam, eu quero ganhar 20 mil por mês na minha aposentadoria, tem gente que está ok com 5. Então cada um é diferente. Mas a gente vê que hoje as pessoas, eu quero me aposentar, mas elas não sabem o que elas precisam, é 500 mil, é 1 milhão, é 1 milhão e meio, é 2, né? Tudo varia, tudo depende da nossa idade, de que idade que a gente quer se aposentar. Então é importante você saber esse número, porque pelo menos você tem um goal. Vou te confessar, quando eu fiz isso, eu descobri meu número, eu fiquei um pouco assustado. Mas eu tive uma noção, falei, ok, eu tenho que ter uma estratégia para chegar perto, né, daquilo, ou chegar ali, né? Estou trabalhando para isso, mas é importante ter esse objetivo, alguma coisa que você sabe para onde você está indo, né? Você tem Esse FIN number que você está falando seria como se fosse a nossa previdência privada no Brasil? Não, a previdência privada é uma das estratégias que vai chegar lá. Esse número basicamente a gente vai, deixa eu passar para o próximo aqui, ó. Esses são os 6 passos, esse é o outro que eu não pude mexer, 6 passos para chegar lá, né? Então é uma coisa que chama Financial Need Analysis, né? Então a gente vê o cash flow da pessoa, quanto que está entrando, quanto que está saindo, tem como reduzir gasto, tem como aumentar a renda da pessoa, né? Se a pessoa tem esse fundo de emergência, é importante ter o fundo de emergência, entre 3 e 6 meses de despesas guardada em um lugar líquido, que você tem acesso ao dinheiro rápido. O débito, né? Você consolidar o seu débito ou eliminar se tiver algum. Às vezes tem gente que não tem nada. Eu sentei com um casal semana passada em Ramona, eles não tinham nada. Carro tudo pago, sem cartão de crédito. Às vezes acontece. Se está proper protected, né? Se tem a proteção, se a pessoa está construindo wealth, nesse caso seria para o futuro, né? Aposentadoria, e se tem preservando também, né? Então isso tudo, a gente analisa isso tudo fazendo perguntas e a gente chega, ok, baseado nisso tudo, a gente bota tudo no computador e o computador meio que dá uma ideia de quanto você precisaria para se aposentar, na idade que você falar, e eles consideram a inflação, esse tipo de coisa. Então, essa é a forma da riqueza. E riqueza aqui a gente não está falando de ser milionário, nada disso. A riqueza no sentido de você ter dinheiro suficiente para se aposentar um dia e você não ter necessidade e não passar necessidade. Então, um dos fundadores da empresa, o nome dele é Rich Tolley, num treinamento que ele deu, na primeira vez que ele mostrou isso, ele falou assim, ok, eu vou mostrar a forma da riqueza, né, the wealth. E todo mundo falou, ok, todo mundo olhando para anotar, né, então ele falou, ok, você vai ter uma renda, vai guardar dinheiro, e vai guardar dinheiro por muito tempo, né, a longo prazo, e daí você gera riqueza. Como que a maioria das pessoas trabalham? Elas ganham dinheiro, elas emprestam dinheiro, carro, casa e etc. Gastam com outras coisas, ficam devendo e acabam na pobreza, no sentido de acabam não saindo desse ciclo. Tá? Então, quando que a gente começa a acumular riqueza? No momento que a gente decide que é mais importante guardar dinheiro do que gastar, né? E colocar isso em prática. Essa é a parte mais importante e a parte mais difícil, na verdade, né? A Roberta aqui não me deixa mentir, que é uma das coisas que ela trabalha com Money Coach, e ela sabe que as pessoas é difícil colocar isso em prática, né? E além de não guardar dinheiro, o que mais entra, né, pra gente, quais são as variáveis que entram para a gente acumular riqueza, né? Então é o tempo, a taxa de rendimento e o imposto. Essas são as 3 coisas chaves, junto com o número, que vai fazer as pessoas terem uma vida confortável lá na frente. Então o tempo.
tempo pode ser um grande aliado ou um grande inimigo, né? Então, nesse exemplo, imagine que tem duas pessoas que vão guardar 5 mil por ano, crescendo mais ou menos aí 10% ao ano. Isso aí foi mais para arredondar. Então, pessoa A, super responsável, vai fazer isso por 40 anos. A pessoa B fala, eu vou esperar 2 anos, vou viajar, vou fazer umas coisas, vou comprar um carro. E ela espera 2 anos, mas depois de 2 anos ela começa a guardar os 5 mil dólares. Né? Então, a pessoa A guardou 200 mil ao longo de 40 anos e a pessoa B 190. É só 10 mil de diferença, né? Mas está crescendo 10% ao ano. Se fizer as contas, a pessoa A acabou acumulando 2,2 milhões e a pessoa B 1,8. 1,8 não está mal, né? Digamos assim, mas a diferença é 400 mil dólares. 2 anos que ela esperou, custou 400 mil dólares para ela. Se você quebrar em 8 horas por dia, 5 dias da semana, é 96 dólares por hora que saindo do bolso dela, porque ela esperou 2 anos para começar a guardar, né? Daí eu ainda até tem uma frasezinha lá, você tem um furo no seu bolso, quando é que você vai costurar ele, né? Isso é só para trazer a importância de quando é importante começar a guardar dinheiro rápido, né? E não importa se é 25, 50, 100 dólares por mês, o que a pessoa puder, mas para criar o hábito, né? Você ouviu falar da regra de 72, ou Rule of 72? Acho que agora eu vou usar aqui. Vou ver se eu consigo. Então, basicamente, a regra de 72, Albert Einstein, na verdade, tentando encontrar aqui. Então, basicamente, você pega o número 72, divide pela taxa de rendimento, né, rate of return, e o resultado é o número de anos que vai demorar para o seu dinheiro dobrar. Então, exemplo básico, digamos que você vai no banco hoje com 10 mil dólares. E daí eles têm um especial na poupança. Vamos falar assim, eu te vai dar 1% ao invés de 0,5%. 1%. 72 dividido por 1, 72. Vai demorar 72 anos para o seu 10 mil dólares virar 20 mil dólares. E daí vai indo, eu vou explicar melhor ali, mas funciona ao contrário. Então, o cartão de crédito hoje, juros é 20%, mais ou menos, em média. Digamos que você vai no Costco e compra uma TV por 1.000 dólares a 20%. Se você ficar pagando o mínimo, a cada 3,6 anos vai dobrar. Por isso que as pessoas têm dificuldade de sair da dívida de cartão de crédito. Então hoje, aqui nos Estados Unidos, eles são obrigados a colocar o quanto tempo vai demorar para você pagar aquele valor se você ficar pagando o mínimo. Você tem com um cliente há um tempo atrás, tinha o cartão da Best Buy, não muito, acho que era 1.500 dólares que ele devia no cartão, 27% de juros ao ano. Se ele ficasse pagando o mínimo, que era por volta de 35 dólares por mês, ia demorar 17 anos para ele pagar aquilo, contando que ele não gastasse nada. Então tá tudo ao contrário, tá tudo ao inverso, né? Então, nessa tabelinha aqui, então se alguém cortou aí. Tá, a idade. Se alguém com 29 anos começa a colocar 10 mil dólares, crescendo a 4% ao ano, vai dobrar a cada 18 anos, né? 72 dividido por 4, 18. Então, quando tiver 65, vai ter 40 mil dólares. 6% vai dobrar a cada 12 anos, 65 vai ter 80 mil dólares. Quando você dobra o rendimento, o dinheiro quadruplica. Compounding interest, e ficou fora de foco ali. Os 10 mil dólares vai até 160 mil dólares quando tiver 65, se adiciona 4% a mais de 12, vai até, não dá para ver ali, mas é 640 mil dólares. Então, é o compounding interest. Mas quando você olha essa tabela, a maioria das pessoas estão ganhando isso aqui em 401ks, IRAs, e estão pagando isso ou mais em dívidas de cartão de crédito ou algum tipo de personal loans, o que tiver. Então, o lucro fica aqui entre os bancos e o dinheiro
fica saindo da família da pessoa, nunca mais volta. Né? Então o sistema não está set up for failure, basicamente, se você não sabe o que fazer. Imposto. Como que o governo americano cobra o imposto? Né? Então, em qualquer tipo de investimento, você vai ter que levar em consideração que vai ter que pagar algum tipo de imposto. Então, tem 3 tipos de categorias. Tem taxable, que é quando você paga o imposto todo ano, no ganho. Então, mutual funds, a poupança, checking, às vezes tem alguns cheques que dão tipo de rendimento, stocks, bonds, tudo que é dinheiro líquido que você tem acesso, todo ano você vai pagar imposto nos ganhos daquilo. Então, digamos na poupança, se tem uma poupança lá de $10 mil, no final do ano você vai receber um documentozinho do banco falando que você deve aí $20 de imposto para o governo. Tax defer. Tax defer é quando você vai pagar imposto na distribuição do dinheiro. Então aqui está 401ks, IRAs, 95% das pessoas guardam dinheiro aqui a longo prazo. Alguém tem 401ks, IRAs aqui? Hoje a gente está num dos menores valores de imposto, porcentagem da história dos Estados Unidos. Já chegou alto e hoje está num dos menores. Só uma historinha sobre o 401k. O 401k surgiu no final dos anos 70, quando o imposto para quem tinha dinheiro era 90%, praticamente. Então, o cara fazia $1 milhão e tinha que pagar 900 mil em imposto. Então, eles criaram o 401k para que as pessoas pudessem não pagar o imposto ali e pagar lá na frente quando eles forem tirar o dinheiro. Se hoje a gente está num dos menores, aí eu sempre pergunto isso até quando eu faço as apresentações para clientes, por que as pessoas estão escolhendo em pagar imposto lá na frente, que a gente não sabe quanto vai ser, eu acredito que vai estar maior do que está hoje, e não resolveram pagar imposto agora. Então isso é uma questão a ser considerada. Né? E daí você tem tax advantage, que são estratégias que você paga o imposto normal agora, mas você não tem que se preocupar com o imposto lá na frente. E daí daqui eu tenho um outro, eu ia fazer no quadro, mas eu acho que eu vou fazer aqui. Vai ser mais fácil. Então só explicando um pouquinho como funciona aí as regras que a tax defer e tax exempt, tax advantage tem regras diferentes, né? Taxable não tem mistério. Todo ano você vai pagar imposto nos ganhos. Então, tax defer, que tem 401ks, 403bs, IRAs, FRAs, TSP é para militares. A primeira regra é a regra dos 59,5. Você não pode encostar no seu dinheiro até 59,5 de idade, né? Então, você deve fazer praticamente 60 anos. Se você tiver que encostar, você vai pagar 10% mais imposto. Tem contribuições, limites de contribuição e limite de renda. Então, esse ano, se não me engano, a contribuição subiu para $22 mil. Então, ninguém pode contribuir mais que $22 mil aqui. E o limite de renda acho que é $270 mil por ano. O dinheiro está no mercado. Então, você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro. Então, em 2008, quem estava aqui lembra, que teve o market crash. Muita gente perdeu metade da aposentadoria assim. Foi uma das coisas que aconteceu comigo. Graças a Deus eu não tinha muito dinheiro. Quando eu estava procurando algum fundo de aposentadoria, eu conheci uma pessoa na indústria, eles me fizeram um Roth IRA que eu vou explicar. Mas o dinheiro também está no mercado. Eu comecei em 2006, final de 2005, praticamente 2006. Eu não tinha muito, eu trabalhava de garçom, colocava $100, $150 por mês. Chegou 2008, eu perdi metade do que estava lá dentro. Eu falei, mas eu estou guardando dinheiro para aposentadoria, eu perdi metade assim, né? Então isso me levantou uma questão e eu comecei a procurar outros tipos de estratégia que a gente vai falar um pouco aqui também. Os últimos 20 anos aqui, a média de 6% e você ainda paga entre 1% e 1,5% de management fees.
Então, como o seu dinheiro está no mercado, tem alguém gerenciando esse portfólio. Né? Quanto vai ter de stocks, quanto vai ter de bonds, quanto vai ter de commodities. Então, tem fisicamente alguém gerenciando isso, então tem o management fees. Tem a regra dos 70,5, também é ligado à idade. Então, hoje em dia, muita gente não está pronta para se aposentar com 60 anos. Estão saudáveis, quer continuar trabalhando. Quando chegar nos 70 anos e meio, eu não sei porque até hoje eu não descobri porque tem um meio. Mas o governo vem bater na sua porta e fala, olha, você não está pagando imposto já faz muitos anos, agora você tem que começar a tirar o dinheiro. Você é obrigado a começar a tirar a distribuição. Se a pessoa não souber disso e perder essa data, a penalidade é de 50%. 50% sobre o valor que ela tem? Sobre o valor que ela tem que tirar naquele ano. Então eles têm uma tabelinha. Então, acho que o primeiro ano eles têm que tirar 24% do valor que está lá. Então, digamos que eles têm 1 milhão, eles têm que tirar 24% daquilo, é 240 mil dólares. Se ela não tira aquilo, é 120 mil dólares de penalidade, mais imposto. E isso é considerado um asset, né? Ou discoverable. Isso quer dizer que se a pessoa declarar bankruptcy ou tiver algum tipo de processo contra ela, o juiz ou a corte pode ter acesso ao dinheiro em qualquer parte. Não importa se ela tem 60 ou não. Então isso é o tax defer, né? Aí você tem o tax exempt, que é quando você não tem a dedução agora do imposto de renda, mas você não tem que se preocupar com o imposto de renda lá na frente, com o imposto, pagar imposto lá na frente. Então, a primeira estratégia que tem é o Roth IRA. Ele também tem a regra dos 59 anos e meio. Se você encostar o dinheiro antes, você vai pagar 10% nos ganhos e taxa imposto nos ganhos também. Contribuição, o limite de contribuição aumentou esse ano, a gente não arrumou ainda ali, mas é 6 mil por ano agora. Então você não pode colocar mais de 6 mil por ano. Então é 500 dólares por mês, vai dar exatamente 500 dólares por mês. Não é suficiente para aposentar. E você também tem um limite de renda. Uma pessoa solteira que aumentaram também para 132 mil, se eu não me engano. Se a pessoa faz mais do que isso sozinha, como solteira, ela não qualifica para ter um Roth IRA. Se a pessoa é casada, eles fazem mais do que 207 ao ano, aumentou também esse ano o limite, eles também não qualificam para o Roth IRA. Bem difícil ter isso para quem trabalha com vendas. Eu tinha um casal de clientes, ela trabalha com vendas, ele tem um salário e eles fecharam o ano passado com uns 200 mil, na época o limite era 190 mil. Ele tinha colocado 5 mil dólares no Roth IRA, antes dele fazer a taxa dele, o imposto de renda, o CPA dele falou que ele tinha que tirar o dinheiro, senão eles iam pagar algum tipo de taxa lá. Então ele teve que tirar os 5 mil e colocar em outro lugar. As estratégias do dinheiro é a mesma, você tanto pode perder quanto ganhar. As rendas e as taxas são basicamente as mesmas. Você não tem a regra dos 70 anos e meio, porque você já pagou o seu imposto quando você colocou o seu dinheiro, então você não tem que se preocupar com isso, esse é um ponto positivo. E também é considerado discoverable ou um asset, que a pessoa pode, em caso de bankruptcy, ela pode perder esse dinheiro. Aí o último estratégia é o PPLI, ou Index Universal Life. É um produto de life insurance, essa é uma private place life insurance. Então é um life insurance que tem a parte da poupança junto de guardar dinheiro, ou Index Universal Life, é o mesmo nome. E recentemente eu escutei o termo de LIRP, que é Life Insurance Retirement Plan. Então tudo é a mesma coisa. Não tem idade, mas tem anos de surrender period. Eu não sei, essa parte eu também não sei falar em português. Mas 5 anos, depois de 5 anos tem acesso a 50% do dinheiro que está lá dentro, 10 anos 80% e 15 anos depois 100%. Isso muda um pouco de empresa para empresa. Não tem limite de contribuição ou não tem nenhum limite de renda. Qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode começar com 100 dólares quando quiser. Tem 3 tipos de estratégias diferentes aqui. Tem a variável, que funciona como as outras, você pode tanto perder quanto ganhar. Tem uma fixa, que geralmente é 2 ou 3%, em que a pessoa
vai ser fixo aquilo até o final. E tem a Index. A Index é a mais nova, faz uns 20 anos só que está no mercado, então é relativamente novo. Então a Index quer dizer que ela está só se espelhando no que acontece no mercado. Então, por exemplo, o S&P 500 é um tipo de index. Então ela só se espelha no que acontece no mercado, então não tem ninguém gerenciando o seu dinheiro fisicamente, então não tem management fees. A outra vantagem aqui, ela tem um piso de garantia de 0,75, entre 0% e 0,75, ou seja, o mercado caiu 10%, 20%, o ano passado, na verdade, fechou quase menos 10%, né, em geral, então essa estratégia aqui, 0,75 positivo, então você não perde dinheiro. Mas tem um pequeno catch, que eles têm o teto, mas o teto é entre 13% e 15%, dependendo da empresa. Então, o mercado deu 16%, a pessoa está no teto de 15%, o mercado foi menos 10%, a pessoa não perde dinheiro. Por não perder dinheiro, a média dos últimos 20 anos é 9%, não tem taxa de gerenciamento, management fees, mas tem um custo de seguro. Né? Alguém tem seguro de vida de alguma maneira? Não. Então, o cost of insurance funciona assim. Tem um exame médico que se faz, é baseado no tamanho da policy e na saúde da pessoa. Então, antes de eu ir para o custo, não tem também a 7.5 e isso não é considerado um asset ou discovery. Então, ninguém pode encostar no seu dinheiro é seu. Ele está protegido pelo seguro de vida. O custo funciona mais ou menos assim. Esse é o meu caso, numa das policies que eu tenho, eu pago $500 por mês. 150 é meu cost of insurance, o que é um pouquinho alto, mas eu tenho um histórico familiar de colesterol alto, então meu custo é um pouquinho mais alto. Aí faz um exame para descobrir qual... O custo de seguro. Sim. Isso. É baseado no risco que eles acham que você tem de falecer ou não, basicamente, né? De vai usar isso. Então, geralmente... não tem uma porcentagem, varia de caso a caso. Mas é baseado no tamanho da pólice. Então a minha pólice é de $500 mil. Então eu pago 500 por mês, daí 150 vai para o custo e a diferença vai para a estratégia. Digamos que eu comecei a ganhar mais dinheiro, ou eu paguei meu carro e eu quero começar a colocar mais dinheiro aqui. Eu posso colocar mais dinheiro, o custo vai estar sempre relacionado aos $500. Então, se eu começar a colocar, digamos que $200 a mais, 150 continua sendo para o custo e o que eu colocar mais vai tudo para a estratégia. Quando você colocar mais dinheiro dentro da estratégia, aqueles números podem mudar. Você vai ter acesso a 80% de repente já nos primeiros 5 anos. Então, ele é um pouco mais líquido o dinheiro. Então, uma pergunta. Tipo, o custo não vai variar. Tipo, digamos que você comece a colocar 1.000 por mês. Não vai variar, sempre vai ser 150. Sempre vai ser 150. Em média. Esse tipo de produto, ele funciona, o custo é um pouco complicado, ele começa um pouco mais alto, na verdade ele abaixa. Então, em média, vai ser sempre 150. E aí, só para falar do custo um pouquinho Aí eu vou ter que abrir na lousa aqui. Só para ter uma noção do custo, porque eu acho que ele estava até conversando com a Roberta isso semana passada. Então, muitas pessoas falam do custo, né? Quanto custa exatamente. Então, digamos que você vai colocar $500 no 401k por 30 anos, crescendo a 10%. Tá? Isso é... Os números são... As contas são reais, mas os números provavelmente não são fictícios, 10% por 30 anos. Mas você vai chegar a 1,14 milhões. A gente não sabe quanto vai estar o imposto lá na frente, mas entre 25% e 50%. Então a pessoa vai pagar aqui entre 290 mil até 580 mil de imposto. Tá? Então não é isso não é real. Numa estratégia dessa, então você vai colocar $500 por 30 anos, a 10%, vai chegar a 1,14 milhões.
Aqui é tax free, sem imposto. Então, uma grande diferença. Mas você tem o custo, né? Então, digamos que o custo é $100 para arredondar, né? Então, você vai pagar 500, vai pagar mais $100 de custo, vezes 12, que é 1.200. Nossa Senhora. Que vai dar 36 mil em 30 anos. Tá? Digamos que o custo é 200, aí vai ser 72. Se o custo é 400, vai dobrando, vai ser 144 mil. Então, sempre para outras pessoas, digamos que é 144 mil. Você prefere pegar 144 mil de custo ou isso aqui, em imposto? Isso é um fator. O outro fator. Aqui você tem management fees, né? Geralmente 1%. Para onde que vai a management fees? Para a empresa que está gerenciando o portfólio. Né? Para onde que vai o imposto? Uncle Sam. Tio Sam. Então aqui você não tem o imposto, você tem o custo. Para onde vai o cost of insurance, o custo de seguro? Muitas pessoas falam que vai para a empresa, né? Seria o natural. Mas na verdade, no meu caso, por exemplo, que a minha aposta de $500 mil, como isso é um tipo de seguro permanente, não importa o que aconteça, eu vou pagar isso aqui, o dinheiro vai voltar para minha família quando eu falecer. Então o custo sempre volta para a família. Aqui o custo sempre vai embora. Como que o custo volta para a família? Em forma do benefício, quando eu falecer. Então é um seguro, tipo um seguro de vida? Um seguro de vida. Então não é nem um custo, é como se fosse um depósito? Praticamente um investimento, né? É assim que muitas famílias ricas e os judeus em geral transferem riqueza de família em família por esse tipo de estratégia. Então, na verdade, acho que eles têm uma cultura de que, digamos que um pai começou com 1 milhão, daí o filho tem que fazer de 2 milhões para a geração futura, o outro tem que fazer de 3 para a próxima e vai dobrar. E assim eles mantêm a riqueza na família. Em geral, eu acho que é isso. Alguma pergunta? Esse custo aí seria aqueles 9% que você está falando? Do que Não, que é os 9% é o que rendeu nos últimos 20 anos em média. O custo é aqui, né? Por exemplo, nesse caso, esse exemplo de 500, 150 é custo, o resto é investimento. Mas o custo varia. Varia de acordo com o tamanho do seguro. Se o seguro for 100 mil, o custo vai ser menor. Se o seguro for 1 milhão, o custo vai ser maior. E de acordo com a saúde da pessoa. Infelizmente, se a pessoa tem algum caso de diabetes ou câncer, nem todo mundo qualifica. Infelizmente, não é para todo mundo. Mas é isso. Algumas perguntas mais? Estamos completos? Aí só para terminar. Seu contato, por favor. Oi? Seu contato. Sim, eu vou dar. Não, mas eu preciso só terminar mais uma coisinha. Só para... A gente, como eu falei, a gente está para quem está assistindo, quem está aqui, a gente está num plano de expansão bem grande, então a gente está abrindo um escritório aqui por essa área aqui ainda esse ano. A gente está abrindo um escritório em Murrieta e depois que esses dois acontecerem, no ano seguinte a gente quer ir para Chula Vista e quer ir para o La Mesa East. A gente não anuncia as posições, a gente está procurando gente para vir trabalhar com a gente, part-time, full-time. Então, se vocês conhecerem alguém que possa ter interesse, passa o meu contato, que daí a gente pode conversar com as pessoas. Eu tenho então um cartãozinho para referência. E pensar se esse tipo de informação ajudou você em alguma maneira e se você conhece alguém que possa também se beneficiar desse tipo de informação. A gente vai na casa das pessoas e faz uma apresentação bem educativa, sem compromisso. Os nossos serviços são inteiramente grátis, a gente não cobra para fazer a Financial Analysis. Então é tudo grátis para os clientes, a análise em geral. E só isso, mais nada. Meu contato é então José Paulo Forgiarini, meu telefone é 619-847-0768. Eu
estou em Carlsbad e tem meu contato também na página do grupo, no website do grupo. No diretório. No diretório. Obrigado. Obrigada. É.